Jumper. Oferecimento BRDE, seu grande parceiro para inovar e desenvolver. E Bioparque, inovar para a vida. Bom dia, ecossistema! Estamos começando a semifinal do Jumper 2025. E você que tem nos acompanhado ao longo dos últimos 4 fins de semana já sabe das startups classificadas, mas eu vou apresentá-las para você daqui a pouquinho. A partir de agora, mais do que nunca valendo os troféus de primeiro e segundo lugar e, quem sabe, o tão desejado investimento de R$200 mil. E essa missão está aqui a cargo do nosso corpo de jurados. Bom dia, júri! Bom dia! Bom dia! É, com aquela energia, 1, 2, 3 e... Bom dia! Cacuete de professor precisa ter, todo mundo respondendo com potência. Então, vamos lá. Simone Camargo, que é a gerente de planejamento do BRDE, nosso super parceiro, entrou na jornada esse ano e nós já assinamos um contrato para mais 10 anos. Simone, bom dia, bem-vinda ao Jump. Bom dia, Cristiano, bom dia, meus colegas da banca, bom dia, nossos empreendedores, animada por esse dia da semifinal. É isso aí, show de bola, hein? Hoje saem as 2 finalistas, então fica ligadinho. Do ladinho da Simone, meu amigo, consultor internacional, palestrante, vice-presidente da Curitiba Angels, nosso super apoiador aqui, Thiago Aires. Thiago Aires, bom dia. Bom dia, um prazer estar aqui, semifinal, Curitiba Angels, nossos investidores, junto com os jurados, empreendedores, pessoal que está nos vendo em casa. Hoje o bicho pega na semifinal, né? Agora eu te coloquei aí na reta final, na hora quente, hein? Semifinal e final, hein? É isso aí, mas só coisa boa, vão ser decisões boas aqui. Show de bola. Aqui do lado, o Thiago Mendes, que é diretor de PDI do Bioparque. Bioparque, nosso parceiro já desde o ano passado, super integrado conosco, ambiente de inovação. Tiagão, preparado para a reta final? Bom dia. Hoje, 4 grandes empreendimentos, vai ser briga de gigante, nós estamos aqui para ver cada detalhe. É isso aí, você vai acompanhar cada detalhe conosco aqui. E aqui do lado, a mulher do dinheiro. Todo mundo aqui já falou que precisa conversar de perto com a Fernanda. A Fernanda tem a responsabilidade de dar aquele olhar do investidor, todos têm, mas só vai abrir o cofre quem encantar. Então vocês se preparem para essa reta final. Fernanda Dauber, que é a nossa head de relacionamento com investidores e sócia da Venture Smart Capital. Fernanda, bom dia, Cris. Bom dia a todos. Prazerzão estar aqui nessa semifinal. Que momento, hein? Chegamos até aqui, agora eu estou na expectativa de quem vai passar hoje. Estamos muito felizes de apresentar esse cheque aqui da Venture, então a gente vamos trabalhar para que essas startups aí progridam. Esse ano vai, né? Porque nos anos anteriores, a gente teve a premiação e no meio da negociação, a gente sempre deixou isso claro, né? A negociação é fundo de investimento e empreendedor. E às vezes a coisa não dá match, mas esse ano vai dar e a gente vai riscar o cheque de 200 ou mais, né? Quem sabe? Ano passado o Aires até cobriu, falou assim, ó, põe mais 200, né? Quase bateu 400, então tudo pode acontecer, a gente não sabe exatamente aonde esse show vai levar todos nós. E para começar, eu quero chamar o Jonathan da Fire Rocket, que vai aqui ter mais 6 minutinhos para interagir com o nosso corpo de jurados. Não tem apoio na tela, é no gogó. Jonathan, boa sorte. Muito bom dia. Reta final. Obrigado, Cris. Contigo. Cronômetro na tela. Foi. Bom dia, pessoal. Hoje eu quero só reforçar um pouco do ponto que a gente abordou no último programa, de por que a nossa ferramenta ela cada vez vai ser mais fundamental na vida do empresário, do empreendedor. A gente, se fosse falar 3 anos atrás, a cada 10 empresas, 2 estavam no meio digital. Já hoje, o meio digital está cada vez mais presente, a cada 10, 8 já estão presentes. Em um mercado muito competitivo, o CAC cada vez sobe mais. E como eu vou me diferenciar no meio de um mercado com muito investimento?
Sem falar que agora, nesse próximo ano, com algumas mudanças de impostos, plataformas de investimento de tráfego vão ser repassadas esses impostos para o empresário, para o empreendedor, onde que cada vez mais o CAC vai subir. E se você não conseguir nutrir a sua base de relacionamento, sua base de clientes e conseguir entregar um resultado melhor no quesito comercial, com certeza esse CAC vai subir e você vai reduzir a sua margem de lucro. Outro ponto que eu gostaria de ressaltar é que o que a gente mais tem de importante que dinheiro nenhum paga é o nosso tempo, nossa vida. E inteligência artificial atrelada aos negócios vai gerar o quê? Tempo de vida para gestores, tempo de vida para vendedores e fazer com que as pessoas, que é hoje o nosso maior ativo dentro das empresas, foquem naquilo que realmente é necessário, que é na estratégia do negócio. A IA ela não veio para substituir, ela veio para ajudar em produtividade e veio também para ajudar a levar o negócio para outro patamar, sem precisar do fator repetitivo. E é isso que a gente está querendo trazer com a nossa plataforma. Excelente, Jonathan. Obrigado aí pelas palavras e explicações. Eu queria saber um pouco mais, quando a gente fala de um produto de plataforma que tem um custo periódico para o cliente, da sua estratégia de fidelização desses clientes. Bom, a gente quer estar muito em cima do resultado gerado. Eu mencionei de um case que era relacionado ao resultado que a gente gerou em uma campanha de reativação. Esse mesmo cliente que teve uma recuperação de 80 leads em uma base de 1.600, ele paga muito caro por essa lead. Então, vamos fazer um cálculo breve. Ele tem um custo médio de R$150 por lead dentro do funil dele, que é high ticket. Então, se a gente for fazer uma básica conta de padeiro só em reativar essas leads, eu estou dizendo que seria a mesma coisa do que eu investir R$12 mil em tráfego. Então, eu gero economia para esse empresário, para esse empreendedor. E sem falar de outros dados alarmantes que são o quesito de quantos clientes eu perdi para a concorrência por uma demora no atendimento ou por não ter seguido um processo comercial corretamente. Então, além desse valor agregado que economiza no bolso do empresário, reduzindo esse CAC, também tem uma questão de faturamento, que é isso que a gente quer abordar. Muito bacana, Jonathan, parabéns. Você está navegando num segmento lotado de concorrentes, alguns com serviço muito semelhante, alguns um pouco diferentes, mas que na cabeça, na percepção do cliente, é difícil perceber quais são as grandes bandeiras diferenciais que você consegue levantar para o cliente perceber, gostaria de ter a FireRocket e isso virar crescimento para vocês. Hoje as grandes plataformas, elas entregam dados um pouco mais técnicos e que às vezes no dia a dia do empreendedor não funciona. Um CRM só vai funcionar se ele for alimentado e esse é um dos nossos grandes diferenciais de a própria informação de um atendimento, ela nutre a nossa plataforma, fazendo que as informações já estejam ali. E isso é um grande diferencial para nós, porque eu não preciso da movimentação de vendedores. E quem tem time comercial sabe a dificuldade que é fazer com que ele preencha de fato um CRM. Isso é muito difícil e para o gestor é muito importante na tomada de decisão. Então a gente vai trabalhar muito nesse diferencial de ser automatizado, estar tudo integrado em um só lugar. A tua solução, ela funciona para qualquer tipo de empresa ou é mais na área comercial? Ela é voltada mais para a área comercial. Claro, já tivemos clientes lá no começo que usaram para outras funcionalidades, como suporte e atendimento, não só da parte comercial, mas hoje o nosso foco é mais na parte comercial, porque é onde eu consigo provar resultado financeiro diretamente. Mas falando em produtividade, já implementamos em empresas que uma atendente secretária ficava mais de 6 horas no WhatsApp respondendo dúvidas básicas e isso é perda de tempo. Se eu substituir isso por uma tecnologia, eu dou tempo de vida para ela e produtividade. Então, o custo da hora dela é caro, 13º. E quando a gente traz isso para uma tecnologia, é outro ambiente, você consegue dar mais produtividade para ela. Legal, Jonathan. Queria trazer um pouco mais para o âmbito do investimento, que hoje a gente olha o produto, mas a gente olha muito o empreendedor, né? O produto dá para ajustar, mas eu queria saber um pouco do teu background para tu poder articular tudo isso. Perfeito. Eu comecei a empreender muito cedo, saí de casa com 16 anos. Comecei a empreender desde muito novo e eu saí de casa e fui emancipado com 16 anos. E fazia ensino médio de manhã, de tarde trabalhava e de noite fazia formação em TI. Então, sou formado em TI,
vim para o ramo da publicidade, trabalhei muito nesse meio, então meio que o que estamos hoje é uma mescla de tudo isso. E eu não sou formado, formado em faculdade, a minha vivência toda foi na raça, no trabalho, literalmente do zero. Legal, obrigada. Muito bem, muito bem, muito bem. E ó, esse finalzinho é aquela parte que a gente gosta bastante, que é a história de vida do empreendedor. Então você que está acompanhando a gente, não é fácil chegar aqui. Cada um tem uma história, infelizmente na dinâmica do programa a gente não tem um tempo maior para contar essa história, mas depois a gente entrevista no Move e aí a gente bate um papo maior. Então você que está aí, às vezes dificuldade para empreender, tentando tomar decisão se continua ou não, aqui passaram 12 grandes histórias, primeiro de vida e de pessoas que acreditam num sonho, acreditam no seu próprio potencial. Então, fica ligadinho, a gente vai fazer aquela mágica da substituição rápida aqui e já vem a segunda startup para o último round antes da grande final. Então, ó, rapidinho. Tá feito o negócio, substituição completa. O João da Giantan já está aqui comigo, o relógio está na tela. 6 minutos para a última palavra. Manda ver. Ok. Bom dia. Bom, a Giantan nasceu de uma ideia simples: valorizar quem preserva. Nós temos no Brasil hoje uma quantidade enorme de áreas de mata nativa que estão em áreas privadas, em áreas de produtores rurais privadas. São cerca de 220 milhões de hectares de mata nativa que estão constantemente removendo carbono da atmosfera. Isso pode gerar renda. E os produtores até hoje, até que a Giantan começasse a pagar por isso em 2023, eles nunca tinham recebido um centavo por esse serviço. O Brasil vai propor na COP30 o Tropical Forest Forever Facility, que é um fundo que propõe a remuneração pela preservação de áreas de mata tropical e subtropical, tendo a sua validação da preservação baseada em imagem de satélite. O que o Brasil vai propor na COP30, a Giantan já faz desde 2023 no mercado voluntário de carbono no Brasil. O Tropical Forest Forever Facility vai ser uma argumentação que nós vamos usar na validação da nossa metodologia na Câmara de Assuntos Regulatórios do Sistema Brasileiro de Comércio de Emissões, que está fazendo essa regulamentação do mercado regulado brasileiro. O foco dos projetos de carbono, em sua maioria, são grandes áreas em florestas distantes. Nós focamos no produtor rural, que tem parte da sua área destinada à preservação ambiental, que está removendo carbono constantemente da atmosfera. E ele não está recebendo nada por isso. A Giantan já pagou mais de R$110 mil para dezenas de produtores pela remoção de carbono, e até o final de 2026 nós vamos pagar mais de R$120 mil para produtores associados da cooperativa de crédito Cressol, com a qual nós estamos fazendo um projeto piloto. O nosso modelo de negócio ele é muito bom no mercado voluntário e ele será excelente no mercado regulado, porque as cooperativas poderão adquirir dos seus associados os certificados de remoção verificada de emissão que elas deverão apresentar numa consolidação das cotas de emissão que elas receberão. Então, nós estamos hoje com parcerias consolidadas com universidade, com cooperativa, com produtores rurais e com sindicatos rurais, estamos buscando investidores que queiram participar conosco da transição do Brasil para uma economia de baixo carbono. Preservar gera futuro. Venham conosco fazer da preservação local uma ação climática global. Que legal. Parabéns pelo projeto, novamente. Não lembro se a gente comentou sobre teus concorrentes. Podia falar um pouquinho sobre isso? Sim, nós temos concorrentes que se dedicam aos grandes projetos na Amazônia. Nós temos a MOS, nós temos a Carbonext, tínhamos a Ambify, que por problemas dos grandes projetos na Amazônia está com sérios problemas agora. E o nosso diferencial é que nós incluímos o pequeno produtor nesse mercado de carbono. Então, e aí não tem concorrente? Nesta área não temos concorrente e no pagamento de serviço ambiental, na modalidade em que nós estamos fazendo, nós ainda não temos concorrente. Teremos, mas ainda não.
João, queria falar um pouco sobre escalabilidade. Sim. Hoje, o quanto que essas suas atividades dependem de você ou da sua equipe física de estar com esses produtores, de validar todos esses dados, e qual que é o plano para ter essa escalabilidade para o nível que vai ser necessário para o mercado, principalmente quando for na etapa de regulado? Sim, é ótimo. Nós temos hoje 2 programadores entre os sócios. Nós estamos usando parte do recurso que nós recebemos de subvenção da Secretaria de Inovação do Estado do Paraná no treinamento de uma inteligência artificial que está fazendo e vai permitir que a gente escale na inclusão de áreas de mata nativa inferiores até a 1 hectare no mercado de carbono. Então, a inteligência artificial vai fazer com que a gente ganhe escala e possa levar este benefício, que hoje está localizado a produtores do Paraná, para produtores do todo o Brasil. João, me parece que você não oferece só uma solução tecnológica, você oferece um conhecimento desse mercado de carbono e de formas de monetização do produtor. Da onde vem que esse conhecimento? É dentro da tua equipe? Sim, eu me interessei por esse assunto de mercado de carbono em 2013. Eu sou engenheiro agrônomo e tenho mestrado em administração e lidei com o comércio internacional de seda durante toda a minha vida profissional. O meu interesse inicial era remunerar a remoção de carbono feita por áreas de mata nativa, por áreas de amoreiras. E para isso eu estudei esse assunto desde 2014, apresentei um projeto junto com o pessoal da USP sobre essa monetização na Grécia, desenvolvemos um aplicativo para fazer isso. Com a pandemia, a gente pivotou para áreas de mata nativa. Então, esse conhecimento, esse interesse e o conhecimento pelo mercado de carbono é fruto de um interesse meu de mais de 10 anos. João, muito bacana. Eu vou na linha um pouquinho da pergunta do meu amigo Thiago do Bioparque sobre escala. Estou entendendo que o que você respondeu para a gente é que a entrega do serviço tem capacidade de escala porque você não precisa ir na propriedade, é tudo via satélite. Perfeito. A minha preocupação é a etapa antes, a etapa de captação. Você falou que um dos diferenciais é que você consegue oferecer esse tipo de solução para pequenos produtores. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre quem é esse seu ICP, porque você falou que muito do diferencial está em Sim. chegar num cliente que os outros não chegam. Esse ICP e o que vocês têm para captar em escala, porque entregar em escala eu já vi que vocês conseguem, mas precisa captar cliente em escala. Rapidamente, parceria com cooperativas que serão as grandes beneficiadas e nós destinamos 70% da receita obtida com a venda do serviço ambiental para os produtores. As cooperativas terão interesse de comprar deles e não de projetos internacionais. Maravilha. Pensa num cara que tá alinhado no time, hein? Eu vi Vamos, fica aqui. Opa. Eu vi aqui a pergunta e tava olhando o tempo ali correndo e era 4, 3, 2, 1 ali, ele pau. Fechou na hora. Espero ter respondido. Não, respondeu. E agora também, se não respondeu, já era. Faz parte do ao vivo, é assim mesmo. Ok. Aproveitando essa deixa, eu vou chamar um rápido intervalo e na sequência a gente volta com as 2 últimas startups dessa grande semifinal. É rapidinho, eu vou e já volto. Fala, ecossistema! Se liga no recado. O BRDE faz parte da vida de quem acredita no desenvolvimento e faz da inovação uma ferramenta indispensável para gerar oportunidade, renda e emprego. O BRDE investe no agronegócio, apoia a indústria e auxilia o comércio, além de acelerar o desenvolvimento dos ambientes de inovação na região sul. Quer saber mais? Acesse o site brde.com.br. BRDE, seu grande parceiro para inovar e desenvolver. Segue o Jumper! Já está aqui na ponta da agulha para os seus últimos 6 minutos dentro do Jumper, o Michael da AMI Tecnologia. Tá pronto aí, Marco? Preparado. Vamos soltando o cronômetro, eu vou passar por aqui, mas vocês não vão nem perceber. Pode soltar, vai lá. Então, bom dia, pessoal. No programa passado eu apresentei o meu produto, né? Então a AMI ela é voltada para clínicas médicas e nós temos esse como produto o AMI Chat, né? Onde fazemos todo o agendamento, confirmação de consulta e automação do atendimento de todo o processo e experiência do paciente no atendimento com a clínica. Então, e hoje eu quero contar um pouquinho sobre o Maico. Então, quero contar porque atrás de um CNPJ tem um CPF. E aí o CPF também é de muito valia, né? Porque os investidores, o investimento, ele vai muito mais na pessoa também.
porque é a pessoa que vai tocar todo o negócio. E aí, então, para contar um pouquinho da minha história, um pouquinho de como a AME nasceu de um sonho. Então, em novembro de 2022, eu tive um sonho e daí nesse sonho Deus me revelou a uma empresa muito gigante. E aí eu via que nós dominávamos o mercado e o nome era AME. E um nome com um significado muito legal. E daí eu sonhei e tal, e falei assim, então tranquilo. E aí em dezembro, vários sonhos muito iguais, onde eu tinha que escolher onde eu trabalhava e eu tinha que escolher a porta onde a AME estava. E aí, onde eu trabalhei por 10 anos numa instituição financeira como responsável da parte do setor de tecnologia, estava confortável lá. E aí, em janeiro, tive um outro sonho, e esse sonho foi muito real, onde eu estava conversando com uma pessoa e a pessoa me mostrou uma porta onde tinha a minha instituição onde eu trabalhava e a AME, onde a gente via muita coisa, ganhando muito dinheiro, muitas pessoas trabalhando, a gente fazendo muita coisa funcionar. E aí ele falou assim para mim, você tem que escolher logo, porque senão a porta da AME vai fechar. E aí foi onde eu decidi, e aí conversei com a minha esposa e tomei a decisão de pedir demissão da empresa onde eu trabalhava. Mas não foi fácil, não consegui pedir a demissão. Fiquei janeiro todo, saindo todo dia pedindo demissão, mas não consegui. E aí pedi para Deus, para que Deus ajudasse eu a sair de lá. E aí foi passando os dias, né? Em dia 5 de abril, eu registrei o contrato social da AME. E no dia 15 de abril, a minha esposa sonhou onde seria meu último dia de trabalho na empresa onde eu trabalhava. E aí eu fui trabalhar normal, cheguei lá e realmente foi o último dia de trabalho. E no dia 5 de maio, a gente abriu a empresa. Então a AME nasceu oficialmente no dia 5 de maio, né? E aí, como todo empreendedor, sofre no começo, né? E aí, estou enfrentando todos os desafios. Quando chegamos lá em dezembro, precisei contratar meu primeiro colaborador. Então, comentei com o colaborador e aí fiz a entrevista com o Matheus, que hoje ele é líder do nosso desenvolvimento. Quando aí, conversando com ele, falei assim, Matheus, esse é o nosso projeto. Ele falou, Michael, eu estou trabalhando numa empresa e ganho muito mais do que você está me oferecendo. Mas pelo teu projeto, pela tua fé, eu acredito em você que vai dar certo. Então eu vou contigo por um salário menor para fazer isso aí acontecer. Hoje ele ganha 3 vezes mais do que ganhava lá na outra empresa, né? Então, e assim foi, com cada colaborador que Deus tem enviado para nós na AME, foi pensado e acreditando. As pessoas acreditam no nosso propósito, acreditam no que a gente faz. E hoje eu quero fazer um convite também para vocês, acreditar no potencial da AME, acreditar no que a gente está fazendo. Nós saímos em 2023 de 30 mil de faturamento, 2024 324 mil e 2025 vamos fechar em 700 mil. Então nós estamos crescendo, fazendo um crescimento muito acelerado. Por quê? Porque nós colocamos Deus e propósito na frente. E tenho certeza que se vocês acreditarem, confiarem no nosso propósito, confiarem no nosso negócio, eu tenho certeza que nós vamos descobrir o novo unicórnio do Brasil. Que legal. Parabéns pela tua trajetória. Sabendo agora do teu passado, eu quero saber do teu futuro. Qual é o roadmap que a AME tem para os próximos 5 anos? Roadmap de produto, eu quero saber, né? O que tu tá pensando? E também eu queria entender um pouco o que tu vê de saída. Como investidor, eu invisto para entender o que vai acontecer lá na frente. Quem tu olha no mercado que pode vir a adquirir vocês, ou fusão, enfim? Essa conversa eu já tive com um dos diretores da TOTVS também, no evento que a gente estava. E eu falei assim, conversando com ele, ele falou assim, Michael, um dia a TOTVS vai comprar a tua empresa. E isso é bacana porque daí você começa a enxergar, olhar esses players gigantes e ver o que eles estão analisando no mercado para comprar a empresa. E eu fiz a pergunta para ele. E ele me passou vários insights ali dentro e aí me mostrou qual é o caminho que eu tenho que seguir, né? Então eu tenho certeza que seguindo esse caminho a gente vai chamar a atenção deles. E os planos para o futuro, né? Então, dentro do produto que a gente tem,
é melhorar o produto, então fazer cada vez mais a automação do atendimento, vendo sentimentos, análise de sentimentos, né? Analisar os dados do paciente, que ele veio consultar, quando ele foi, para estar ofertando para o médico lá, assim, ó, isso aqui tem probabilidade de fechar uma cirurgia na coluna. Então, porque ele está vindo com um problema no joelho, só que ele vai dar problema na coluna em 3 meses. Então, essa é a evolução. Você hoje, os teus clientes são do município, né, Toledo? Não? Hoje, a maioria dos nossos clientes são do município, temos fora também, só que dentro do Paraná só ainda, mas só que a maioria é do município. E você é mais da área de tecnologia, mas hoje você se dedica mais na parte comercial. Eu fui desenvolvedor, mas agora é só comercial. Acabou. Acabou? Acabou. Falou bastante, hein? Baita história de vida para vocês, estou falando. Agora é o momento da gente conhecer um pouco mais dos empreendedores, saber o que motivou cada um a construir o seu negócio. De novo, está acostumado àquela mágica rápida, a gente vai trocar e vai vir aqui o último empreendedor dessa rodada classificatória para a grande final. Então, ó, voltamos aqui, substituição concluída. A Quality Storm vai apresentar aí seus últimos 6 minutos. Quem vai contar a história pra gente é o Brahim, já está posicionado. Tudo pronto? Tudo certo. Relógio na tela. Vai! Bom, pessoal, bom dia ao júri, bom dia ao pessoal de casa. Hoje eu queria explorar um pouco daquilo que eu não explorei na apresentação da Quality Storm, que é os resultados que a empresa entrega, né? A Quality Storm, eu comentei lá no começo, nasceu com um propósito, que é ajudar a indústria a otimizar processo, a ter ganho com isso. E hoje eu queria contar alguns dos cases, né, que a gente conseguiu. Então, recentemente eu fui surpreendido, fiquei muito feliz com uma reportagem no Valor Econômico, na parte de inovação, de um cliente nosso, ele apresentando o case da Quality Storm, onde ele conseguiu dobrar a capacidade do time dele de recebimento de equipamentos. É uma empresa que trabalha com remanufatura de eletrônicos, né? Então ele dobrou a capacidade do time dele com o uso do Quality Storm. Então a gente viu o resultado ali na prática, até fiquei super feliz quando ele enviou a reportagem para mim e falou, o resultado do que vocês têm entregue aí. E além disso, eu queria contar o case de uma outra indústria, uma indústria metalmecânica de grandes equipamentos, onde eles procuraram a gente falando, a gente tem um desafio que sempre acontece de faltar um cordão de solda em determinados pontos e é crítico porque são soldas de segurança. E a gente precisava resolver esse problema. E a gente topou o desafio, porque o desafio envolvia mobilidade, né? A gente não podia usar a imagem de câmera fixa, porque o produto dele era muito grande, não tinha como pegar. E o nosso time topou esse desafio, faz parte, claro, otimizar o processo de inspeção, e a gente treinou a IA para aquilo e a gente conseguiu, dentro do primeiro ano, ali, zerar os defeitos que aconteciam. Então a gente conseguiu 100%, tinha um número lá, um indicador que era acompanhado da quantidade de defeitos de solda encontrado em outros processos. Passado um ano ali, esse número tinha zerado e a gente ficou muito feliz. Então eu estou compartilhando isso com vocês porque um dos principais objetivos nossos é fazer com que a indústria seja mais produtiva, né? Eu sempre gosto de lembrar que quando a gente está falando de otimização de qualidade, a gente está falando de menos recurso que é utilizado para produzir um produto. Então, a gente acaba impactando também na sustentabilidade do negócio, né? Na sustentabilidade até da sociedade como um todo. E esse é o propósito que a gente traz aqui para a Quality Storm. E eu convido vocês para que vocês façam parte dessa jornada junto com a gente, porque a gente tem certeza do impacto que a empresa causa, o impacto que a gente pode causar também na sociedade. Então, Brahim, obrigado aí por essas explicações, esses cases de sucesso. Eu gostaria de saber do processo de vocês de implementação em loco, né? Que não depende da presença física de vocês, então está alinhado com um plano de escalabilidade, né? Como que vocês mensuram essa taxa de sucesso? Porque depende muito de como a pessoa vai executar e muito provavelmente vai precisar de uma série de ajustes naquele momento. E aí eu imagino que é o gargalo para que tudo funcione bem a partir desse momento. Como que vocês estão trabalhando com esse ponto sensível? Legal. Bom, vou começar um pouco de trás para frente. Assim, primeiro, como a gente vê o sucesso, né? Então, todo o nosso produto é muito movido
a indicadores. Então, toda a inspeção que é feita, a gente gera indicador a partir disso, né? Então, a gente já tem um BI embarcado na ferramenta justamente para isso. E a gente tem o nosso time de CS que acaba monitorando isso. Então, a gente consegue ver, por exemplo, se o número de inspeções caíram, quer dizer que às vezes a produção caiu também. A gente consegue ver os tipos de falha, entender isso e auxiliar, tá? Então, inclusive, auxiliar na melhoria do processo. Então, o Quality Storm ele foi criado no conceito do Kaizen, que a gente fala que é melhoria contínua. Então, o processo é implementado, mas ele não fica aqui daquele jeito para sempre. Na verdade, os números são coletados e aí o próprio time do cliente, sem precisar da nossa ajuda, ele consegue fazer essa melhoria do processo. Então, isso é a maneira como a gente tem feito e, claro, a gente tem investido cada vez mais nas questões do passo a passo para facilitar isso para o operador, né? Hoje, por exemplo, dentro do Quality Storm, o inspetor tem lá um passo a passo visual de como ele tem que seguir para evitar que falhas, por exemplo, de operação aconteçam. Joia. Meu caro, como acho que a Fernanda comentou em outra apresentação, às vezes a gente como investidor aposta no cavalo, às vezes é nos jockeys, né? No time. Sim. E você tem uma composição assim, interessante, porque para a Quality fazer o que faz, você é um pouco de hardware, de engenharia de hardware, um pouco de visão computacional, um pouco de indústria IoT, um pouco de IA. Isso gera ao mesmo tempo uma bênção e uma maldição. Você consegue ter uma fórmula muito única, diferencial, mas você tem que ser muito bom em muita coisa. Eu queria entender teu time. Quem é que dá lastro para essas competências diferentes para vocês serem tão bons? Não, legal. Bom, hoje o time é composto, eu sou só um representante, né? O time é composto por 13 pessoas distintas, né? Os sócios, vou falar primeiro dos sócios, a gente conheceu na faculdade, né? Todo mundo fez como primeira graduação ciência da computação. Então a gente se conheceu lá. Mas depois cada um foi para caminhos diferentes, né? Eu fui para a área de processos industriais, o meu outro sócio fez administração, então ele é responsável ali, administração e direito, né? Ele é o nosso CFO. E o outro sócio foi para a parte mais técnica, ele é o CTO, são três. Como é que está o cap table entre os três? São 40-40-20, a divisão, estou tirando aqui os investidores, né, que representam 5%, mas entre a gente é 40-40-20, né? Então, eu e o Laerte, que iniciamos, e o Kleberson foi feito um vesting e ele entrou no meio do processo, o Kleberson é o nosso CTO, né? Então, hoje a operação é 40-40-20 e a gente foi compondo o time com outras pessoas com conhecimento adicional. Obrigado. Bryan, eu fico feliz de te ver aqui, porque eu te conheci na época que você participou do BRD Labs. Sim. E eu queria saber como é que a empresa vem crescendo, se você também já tomou financiamento para inovação e se essa é a tua primeira chamada de capital. Respondo? Vem comigo, acabou. Não vai. Não dá. Eu respondo no particular. Vai ficar no private. Então é o seguinte, aproveitando que estou aqui com o Bryan, com isso fechamos o ciclo das 4 semifinalistas e agora a gente faz um breakzinho rápido para o júri decidir as 2 classificadas para a grande final. Então, quando a gente voltar, você vai conhecer junto comigo, eu também não sei, quem serão as 2 finalistas da edição 2025 do Jumper. Então, eu espero você rapidinho, vai lá, pega um café ou pega um calmante, sei lá eu, e a gente se encontra na volta com os nomes das finalistas. Eu vou e volto já já. Fala, ecossistema! Se liga nesse recado. O Bioparque é um parque tecnológico referência nacional em pesquisa, inovação, ensino e empreendedorismo. Em 2025, foi reconhecido como o melhor hub de inovação do Brasil, segundo o ranking da Amprotec. Possui infraestrutura de ponta, laboratórios modernos disponíveis para toda a comunidade do ecossistema. Apoia e fortalece negócios com soluções amplas, acessos a trilhas empreendedoras, conexões e muito networking. No ensino, destaque para a Faculdade Dona Dulce. Na educação básica, Colégio Dona Dulce e Academia Dona Dulce segue padrões internacionais, oferecendo educação de excelência para crianças e adolescentes. Quer saber mais? Acesse o site bioparque.com.br e conheça todo esse ecossistema.
Bioparque, inovar para a vida. E agora, vamos saber quem leva essa no Jumper 2025. Já temos as 2 finalistas da edição 2025 do Jumper. Mas antes eu preciso agradecer meu amigo Dani Nizola, que colocou pra gente à disposição esse lounge, o Lounge Jumper 2025. Só sofá top, tudo com inteligência artificial, um negócio fantástico, by Soft. Então dá uma entrada no site da Soft, dá uma olhada nas opções, a gente recomenda a galera, ó. Todo mundo aqui super confortável, tão nervosos, mas super confortável. Outra coisa que a edição de 2025 trouxe, toda a startup, todo mundo que participou, ganhou esse livro maravilhoso do meu amigo Fernando Seabra, A Mandala da Inovação. Então, se você que é empreendedor, que é startupeiro, que está querendo entender o universo da inovação com método, orientado, bem respaldado numa literatura e escrito por uma pessoa que é um consultor referência dentro do mercado nacional de inovação, tá aí. Fernando, aquele abraço, muito obrigado. Ele não pôde estar conosco. Gente, internacional é outro naipe, né? O cara tá em Portugal, mas tudo bem. Tá aqui conosco. Quem sabe na edição 2026 você vem aqui compartilhar com a gente um pouco do teu conhecimento. A gente agradece demais. Todo mundo tá levando um livrinho desse na bagagem, além de todo o network que a gente fez aqui ao longo desses programas, nessa imersão super bacana que é o Jumper. Para fechar o programa, eu vou convidar o meu amigo Aires para amarrar tudo o que foi essa jornada do Jumper na edição. Agora, na edição não, no capítulo de hoje, com as 4 últimas, porque, Aires, além do cheque, a gente tem outras coisas para contar também, né? Tem muita coisa. Que responsabilidade difícil aqui falar em nome do júri, mas é bem o que o Cris estava comentando. A gente que participa de eventos como esse, competições, bancas, e vê exatamente o que aconteceu aqui, né? Você tem um júri chamado para olhar para excelentes projetos sob diversos critérios. É mercado, é escala, é comercial, é crescimento, é resultado, é time. E você tem 4, né, excelentes projetos, dos quais a gente suou aqui, fez o desafio de escolher 2, mas a gente tá brincando aqui que é igual o Oscar. Só de chegar aqui já tem um mérito. E fazendo coro ao que você trouxe, e o depois daqui também não é só o cheque, as oportunidades que se abrem, várias da edição passada, tivemos aqui na edição passada, vamos estar junto ano que vem. Eu quero dizer isso para vocês, é muito mais do que o cheque, é os relacionamentos e as portas que vocês abrem aqui entre os empreendedores ou com os investidores, às vezes vale mais do que dinheiro nessa fase. Então eu acho que fechando o capítulo de hoje, muita emoção. Para quem está assistindo aí, vai ver agora as 2, né, as semifinalistas, as finalistas, né? E para a gente tem sido um prazer aqui colaborar com esses empreendedores inspiradores aí. Muito bem. Então agora eu vou contar... Não, calma, não vou fazer essas sacanagens com vocês. Gabi já está na ponta da tela aí pra gente. Então é 3, 2, 1, foi na tela as finalistas do Jumper 2025. Giantan e Quality Storm. Parabéns para vocês, empreendedores. A gente se vê na final. Com isso, eu vou fechando o programa de hoje. As 2 finalistas escolhidas, votem na sua preferida e a gente se vê sábado que vem, às 9 da manhã, aqui na tela da Band. Jumper 2025 em busca do novo unicórnio. Eu vou e vejo você sábado que vem. Fui! Jumper, oferecimento BRDE, seu grande parceiro para inovar e desenvolver. E Bioparque, inovar para a vida.